Olá, graça e paz. Estamos aqui no Devocional Rema 365 e hoje vamos falar um pouco sobre Êxodo capítulo 14 a 16, né? Nós vemos no capítulo 14 o povo de Israel caminhando, vindo da libertação do Egito, caminhando em direção ao Mar Vermelho. Deus dá uma ordem para eles, né? Que eles voltem, recuem um pouco e acampem ali na beira-mar. Então eles ficam ali acampados, esperando a ordem de Deus. E Deus fala com Moisés, dizendo: olha, Moisés, diga ao povo que marche. E Moisés orienta o povo a obedecer a Deus, e eles chegam na beira-mar, esperando aquele milagre, esperando a providência de Deus. E Deus manda Moisés tocar o mar. Levanta a tua vara e toca o mar. E quando Moisés toca o mar, a gente vê aquela abertura do Mar Vermelho, aonde os israelitas passaram a pé enxuto, formando paredes de um lado e parede do outro lado. E Deus enfureceu o coração de Faraó e ele perseguiu aquele povo dentro do mar. Mas na madrugada, quando eles chegaram, depois da metade do caminho, Deus deu uma ordem para Moisés novamente estender a mão e fazer que as águas voltem à normalidade. E exatamente Deus mostrando ao povo de Israel o milagre que estava acontecendo. Eles passaram a pé enxuto e o exército de Israel, eles foram afogados ali naquele Mar Vermelho. Deus pagando a sua promessa, né? A sua fidelidade com aquele povo, dizendo: olha, fique quieto, sou eu que vou lutar por vocês. Mas mesmo assim eles continuaram caminhando, depois do Mar Vermelho, eles caminhando no deserto. Eles voltaram a murmurar, voltaram a protestar contra Moisés e contra Deus. Mesmo visto aqueles milagres, eles não manteram firmes a sua fé e começaram a murmurar, reclamando de Moisés, reclamando da água, reclamando de pão, reclamando da fome, da sede. E Moisés faz um cântico a Deus. No capítulo 15, a gente vê um louvor de adoração, um louvor de gratidão a Deus. Moisés, cheio da unção, né, naquela obediência a Deus, fazendo aquilo para que ele foi chamado, Moisés levanta um cântico ao Senhor. Nós vimos também no capítulo 15, Miriam, né, a irmã de Arão, a profetisa Miriam, ela também levanta um cântico junto com as mulheres. Ela pega tamborim e dança na presença do Senhor. E aquelas mulheres israelitas, elas acompanham Miriam naquele cântico de louvor e adoração a Deus. No capítulo 16, depois de passarem pelo Mar Vermelho, nós vemos os israelitas caminhando novamente no deserto, protegidos por Deus. Diz a Bíblia que Deus se apresentava na frente deles, com uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Durante o dia ele vinha naquela coluna de nuvem, protegendo eles do sol, dando uma direção, mostrando o caminho. E durante a noite ele vinha numa coluna de fogo, né, alumiando aquele caminho, mostrando a direção que Deus queria que eles alcançassem, que era a terra prometida. Mesmo assim, vendo milagres, vendo tudo acontecer, eles continuavam murmurando, continuavam protestando contra Moisés e contra Deus. E chegou ali naquela cidade chamada Mara, onde eles estavam 3 dias sem beberem. E eles começaram a murmurar. E Deus deu uma instrução a Moisés. Ele mostrou uma árvore e disse: olha, joga essa árvore nas águas. E quando Moisés obedeceu, as águas que eram amargas ficaram águas puras, doces, e o povo foi suprido. Mas na frente eles começam a murmurar por falta de pão, por falta de alimento. E Deus novamente faz um milagre. No capítulo 16 nós vemos o maná descendo do céu.
e Deus dando uma orientação e instrução, dizendo, olha, eu vou te dar o pão de cada dia. Não junte para o outro dia. No outro dia vai ter um pão novo, um pão que vem do céu. Mesmo assim, a gente lê que eles não obedeceram completamente às instruções de Deus. Alguns começaram a juntar para o outro dia. E a Bíblia diz que no outro dia esse maná estava podre, estava apodrecido. E Moisés irritou-se com isso e dizia a eles, vocês precisam obedecer a Deus e seguir as instruções que Deus ordenou. Do mesmo jeito eles reclamaram sobre carne, né? Que lá no Egito eles tinham panelas de carne e Deus providenciou as codornas. Disse, olha, no fim da tarde vocês vão se alimentar de codornas e toda manhã eu vou dar um maná fresco do céu. Então, amados, esses 3 capítulos de Êxodo nos mostram, né, a murmuração, o pecado de murmurar, o pecado de não agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez. São lições para a nossa vida hoje, né? Quantas promessas de Deus já foram cumpridas na nossa vida e a gente esquece de estar agradecendo, a gente esquece de estar louvando e adorando a Deus por aquilo que Ele já fez na nossa vida, por aquilo que Ele já colocou nas nossas mãos, e a gente começa, às vezes, a reclamar e a murmurar por aquilo que não chegou ainda. Mas eu quero dizer a você, quando você lê esses capítulos, que você medita, né, na murmuração do povo de Israel, você vê quanta desobediência, quanta falta de fé, quanta falta de confiança em Deus. Então, a lição que a gente toma para hoje, eu quero deixar com você. Agradeça por aquilo que Deus já te deu, pelos milagres que você já viu, não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas, de outros irmãos. Porque Deus não muda. Deus continua sendo fiel. Quando Ele mandou aquele pão do céu para alimentar aquele povo de Israel, aquele pão já representava Jesus Cristo, que vinha para nós, que veio para mim e para você, ser o pão da vida, que veio e nos deu um alimento eterno e também nos proporcionou uma vida eterna com Deus. Então, eu encorajo a você a mudar essas atitudes de murmuração, de reclamação e ter uma vida que agrade a Deus. Está sempre grato, tem um coração de gratidão, agradecendo todo dia os livramentos, a provisão que Deus tem dado na sua vida e sobre a sua família. Passe essa devocional para pessoas, né? Dê um like aí, porque com certeza você vai abençoar vidas e você vai ser cheio dessa palavra, em nome de Jesus. Amém?